Retomamos aqui mais um Bíblia Fala. Hoje, quinta-feira, estamos quase no final desta semana, mas ainda temos tempo para, pelo menos mais duas vezes, falarmos esta e outra vez, falarmos então da oração e daquilo que nós podemos ter como conceito de oração e, ao mesmo tempo, quais são as bênçãos que Deus pode oferecer-nos por meio da conversa que podemos ter com Deus. Vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 1 de João, capítulo 5, para lermos juntos os versículos 14 e 15. Capítulo 5 de 1 de João diz, no versículo 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E depois o versículo 15 diz, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Pedro, no fundo, com que base é que nós podemos ter confiança de que Deus nos ouve e de que nós podemos receber o que lhe pedimos? Acho que a base principal, de acordo com aquilo que está revelado nas Escrituras, é de que quando Deus estabelece uma ordem, Deus vai ser sempre, mas aqui o sempre é mesmo inequívoco, porque Deus é este Deus imutável, que não muda. Deus é completamente fiel à ordem que estabeleceu, nomeadamente na ordem que estabeleceu para o relacionamento com os seres humanos. Isso tem um termo, se quisermos, há um conceito bíblico que descreve esta realidade, que é o de aliança ou fidelidade. Deus, por ser um Deus fiel e que desde sempre tem estabelecido o seu relacionamento com os seres humanos através da proposta de alianças, Deus propôs alianças a Adão e Eva, antes do pecado, propôs alianças a Adão e Eva depois do pecado, Deus propôs até uma aliança a Caim, mesmo no contexto do pecado, ao povo de Israel e à Igreja Cristã em especial, em Jesus Cristo, Deus propõe-nos uma aliança. Quando Deus estabelece a ordem, digamos, que rege essa aliança, Deus nunca vai falhar a fazê-lo. Isto é uma verdade bíblica que eu considero fundamental e que temos muitas evidências na Palavra de Deus. E eu vou tentar dar aqui um exemplo de que eu acho que é muito significativo e posso mesmo, quase em jeito de testemunho, dizer que é uma coisa que a mim me tem inspirado. Há vários anos, ao ter feito esta reflexão na Palavra de Deus, ela tem sido muito inspiradora para mim. Nós podemos dizer que uma das ordens que Deus estabeleceu foi a ordem sacerdotal. Essa ordem, no tempo da dispensação israelita, no tempo em que Deus tinha Israel como seu povo, escolhido e peculiar, com essa missão específica na terra, nós sabemos perfeitamente que essa ordem que Deus estabeleceu, os sacerdotes tinham uma função única e exclusiva. E era através desse ministério que muitas bênçãos chegavam até ao povo. E Deus era totalmente fiel com essa ordem que estabeleceu. Ora, eu vou começar por dizer o seguinte agora. Deus deu à sua igreja, à igreja cristã, uma função sacerdotal. Essa função, aliás, podemos dizer que se transferiu das pessoas dos sacerdotes para a igreja enquanto coletivo. Basta ler, isto é um texto muito conhecido, 1 de Pedro, no capítulo 2, eu vou ler o versículo 9. E através do apóstolo e da inspiração que lhe deu, a mensagem de Deus é clara à igreja. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus considera a sua igreja, aqueles que estão firmados em Cristo e que Ele chamou, Ele considera-os como uma nação santa e um sacerdócio real. Estas duas noções, aliás, de realeza e sacerdócio, estão expressas em Apocalipse, eu vou apenas citar, no primeiro capítulo, no versículo 6. Quando o Senhor Jesus, a propósito da sua vinda, diz claramente que virá buscar um reino de sacerdotes. Quando Jesus vier à terra, no momento final, como a sua igreja estará aqui representada e aguarda-o, Ele considera-os e designa-os por sacerdotes. E outros exemplos eu poderia dar, mas vamos ficar por aqui, que determinam claramente que na igreja cristã Deus concedeu ao corpo de Cristo, a este coletivo de pessoas, uma identidade, se quisermos, sacerdotal.
E o que é que significa uma identidade sacerdotal? E porquê é que podemos dizer, esta é a segunda pergunta, que Deus vai ser sempre fiel a esta ordem? Então eu gostaria de ilustrar isto com um exemplo que eu considero magnífico, não apenas a história, mas porque ilustra perfeitamente o que era o trabalho ou o ministério dos sacerdotes, num texto que encontramos em Números, e é aí que eu convido a fazer esta leitura, agora dar um bom salto até ao Antigo Testamento, em Números, no capítulo 16. A história vem, este registro vem na sequência de uma revolta, por assim dizer, que aconteceu entre o povo de Israel, liderada especialmente por Coré, e esta revolta trouxe realmente blasfémia. Portanto, houve homens que pecaram de uma maneira muito grave, blasfemando contra Deus e contra Moisés e o sacerdote. Eu vou ler agora a partir do versículo 41, vou ler aqui vários versículos para relembrar a história a quem nos ouve. Diz assim: no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Portanto, uma acusação terrível em consequência dos episódios que tinham acontecido no dia anterior. E agora vê só o que diz a palavra. Quando a congregação se juntou contra Moisés e Arão e virou-se para a tenda da congregação, onde Deus se manifestava, aliás, de súbito a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então vieram Moisés e Arão perante a tenda da congregação. E o Senhor disse a Moisés: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. E eles se prostraram com a face em terra. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga. Então termina assim: fez Arão conforme ordenou Moisés, correu para o meio da congregação, a praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Neste dia, por causa da grande blasfémia deste povo rebelde contra Deus e os seus servos, morreram 14.700 pessoas, é o que está registado. Mas agora nota, Moisés, quando percebeu o que ia acontecer, fez o seguinte: pediu a Arão, o sacerdote, que levasse o incensário, que nós sabemos que representa o quê? A intercessão, e disse: vai a correr para o meio do povo, para que a praga que já estava a matá-los pare. E agora nota, quando Arão percebe-se que foi rapidamente, vai a correr, chega ao meio do povo. Quando inicia aquele processo de intercessão, a praga simplesmente parou. E então ficaram de um lado os vivos e do outro lado os mortos. A cena é simplesmente impressionante de imaginar. A pergunta que eu faço é a seguinte: porquê é que a praga parou? Bom, e eu vou dar a resposta. O normal, o natural, se quisermos em termos o razoável, era o quê? Se aquele povo tinha sido todo injusto, o que era justo era matá-los todos. Então porquê é que Deus parou? Muito simples. Porque Deus estabeleceu uma ordem. E essa ordem era sacerdotal. Quer dizer que aquela intercessão do sacerdote diante do altar de Deus tinha poder. É por isso que talvez até seja difícil explicar racionalmente porquê. Mas nós não temos que nos preocupar em explicar o poder sacerdotal que estava com Arão. Nós não temos que o explicar. Nós temos que simplesmente aceitar que Deus é fiel à sua aliança. E Deus estabeleceu na sua aliança que o sacerdote tinha essa autoridade e esse poder. Quando o sacerdote exerceu essa autoridade, o que é que Deus fez? Respeitou a ordem que estabeleceu. Ora, se eu disse há pouco e li aqui a prova bíblica de que Deus deu à sua igreja um poder sacerdotal, qual é esse poder? É de interceder. O poder sacerdotal hoje na igreja está na capacidade de intercessão. Por isso é que, em relação ao texto, à tua pergunta inicial, quando a igreja, quando os crentes oram a Deus e intercedem, Deus é fiel às suas promessas. E Deus é fiel às suas promessas porque Ele não pode fazer de outra maneira. Não é porque esteja obrigado, é porque Ele é fiel àquilo que prometeu. Até porque sacerdote significa pontífice ou construtor de pontes, não é? É alguém que intercede. Intercede. Está a construir pontes entre o céu e a terra. Se nós, como igreja, como crentes, assumirmos essa função sacerdotal através da oração de intercessão, baseando-nos em quê? Nas promessas. Não é para pedir o que nos apetece e o que nos dá na cabeça, é para pedir a Deus que cumpra as suas promessas. Então, o Espírito Santo é quem nos guia a fazer isso. Ele lembra-nos das promessas, dá-nos essa autoridade, e nós, quais sacerdotes,
Somos todos, isso é que é importante compreender. Não são pastores, sacerdotes, padres, não. Somos todos, porque Deus fez-nos a nós uma nação eleita e um sacerdócio real. E esse sacerdócio, ele exerce de maneira mais poderosa quando oramos em conjunto. Por isso é que a oração coletiva tem um grande poder, porque é como se fosse a igreja que representa o sacerdócio de Deus na terra, que quando pede a Deus cumpra as suas promessas, ele cumpre-as, porque é a sua ordem, a sua palavra. Faça parte deste sacerdócio, juntando-se a todos aqueles que realmente já o praticam, orando em conjunto uns com os outros, e suplicando a Deus que faça descer sobre a sua igreja, sobre o seu povo, as bênçãos, que muito embora não tenhamos direito a elas por mérito próprio, o Senhor Deus concede-nos pelos méritos de Jesus. Encontro marcado para amanhã. Amanhã iremos terminar esta semana. Fica então o encontro marcado nesta rádio e também a esta hora. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.